CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. A Adriana é terapeuta familiar, psicóloga e nossa companheira aqui no CBN Cotidiano há alguns anos. Já é sempre bom ouvir a Adriana Miller às quintas-feiras na Rádio CBN. Tudo bem, doutora Adriana? Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo muito bom, apesar dessa chuva. A gente está trazendo informação o tempo inteiro sobre a chuva aqui também para o pessoal que está ligado na Central Brasileira de Notícias, que é a Rádio CBN. Adriana, mudar de hábito pode ser bom? Tem gente que muda temporariamente aí na quaresma, né? Será que às vezes é bom a gente mudar o comportamento que temos anos já no nosso dia a dia e adotar outras atividades ou outros hábitos, enfim? Pois é, né, Mário? Estava conversando com a Beatriz e aí pensamos de falar sobre como que a quaresma pode motivar algumas mudanças de comportamento, né? Claro que a quaresma ela tem um aspecto religioso e não estou aqui para falar sobre essa parte. Eu estou aqui para a gente falar do ponto de vista psicológico, né? Como que alguns eventos culturais podem favorecer algumas mudanças de comportamento, né? Por quê? Porque motivam, né, Mário? Quando a gente pensa na motivação para uma mudança de comportamento, a gente está falando de um desejo, né, uma vontade de mudar. A pessoa olha para um determinado comportamento e fala, não, eu quero mudar. Tem a necessidade da mudança também, a pessoa percebe que precisa, né? Assim, já passou da hora de eu amadurecer nesse lado da minha vida, então está na hora de eu mudar também esse comportamento. E a questão do interesse, quando a pessoa olha para aquela situação, aquele comportamento e entende que mudá-lo significa melhorar como pessoa, né? Então, quando a gente pensa na motivação, a gente sempre considera esses três aspectos: o desejo, a necessidade, o interesse, e é um processo que envolve tanto aspectos cognitivos, né? Então, eu perceber que eu preciso mudar, eu refletir sobre como que eu posso mudar, que a gente chama, no geral, de tomada de consciência, né? Então, tem esses aspectos cognitivos e tem os aspectos emocionais, né? A gente entende que determinado comportamento não está mais bom, não está mais agradável, não está mais adequado, né? Então, a pessoa se sente desconfortável e, então, ela entra nessa motivação de querer mudar esse comportamento, gerando, então, um aumento de prazer, porque a pessoa se sente, então, conquistando, né, essa melhoria, né, na própria personalidade e diminuindo esse desconforto, né? Então, e como é que a quaresma entra nisso tudo, né, Mário? Eu acho que o que é bom a gente entender é que quando a gente pensa em mudança de comportamento, não é algo fácil, né? É algo que vai exigir de cada um de nós muito empenho e muita dedicação para que, então, essa mudança ela aconteça, né? Então, eu pensei aqui, separei três aspectos que são fundamentais quando a gente quer mudar algum comportamento, né? Primeiro, óbvio, a tomada de consciência de que tem algo que não está bom. Um comportamento que eu esteja tendo não está bom. Eu estava ouvindo vocês falarem de uma situação em que foi constrangedora, né? Então, assim, talvez seja um bom exemplo, né? A pessoa querer mudar esse jeito de falar, né? Tomar mais consciência da utilização das palavras adequadas, né? Então, enfim, primeiro passo para qualquer mudança de comportamento é a tomada de consciência de que algo não está bom, precisa ser mudado. Depois vem
a gente criar estratégias para conseguir transformar esse comportamento que a gente entende que não está mais adequado, né? E quando a gente pensa em criar estratégias, Mário e ouvintes, a gente está falando de metas claras, a pessoa tem que saber o que ela quer mudar. Então, esse exemplo que eu dei, né? Eu quero mudar a forma de eu falar, de eu me colocar na comunicação com o outro. Então, eu vou prestar mais atenção no conteúdo, ou seja, nas palavras que eu estou usando, eu vou prestar mais atenção na forma com qual eu falo, eu me direciono com as outras pessoas. E então, assim, essas metas claras, elas ajudam a pessoa a manter o foco para que possa ter persistência, um outro ponto muito importante, né? E persistência é a gente todo dia, né? Todo dia é um dia para a gente conseguir efetivar essa mudança de comportamento, né? E aí que a questão da quaresma começa a ser um bom impulsionador desse tipo de mudança, porque tem um limite pré-definido de tempo, né, Mário? São 40 dias. E então a gente sabe que essa contagem ela está acontecendo e isso ajuda na persistência, na manutenção do foco, né? Especificamente a quaresma é uma proposta coletiva, então está todo mundo de um jeito ou de outro cortando alguma coisa, né? Então tem esse espírito de grupo, né? Assim, como está todo mundo fazendo, então a gente fica também motivado pelo coletivo a realizar essas mudanças e sempre entendendo que uma melhoria do ponto de vista pessoal acaba tendo reflexo também nas relações sociais, né? Então é um amadurecimento no qual todos saem ganhando, né? Então, essas estratégias de ter metas claras, ser persistente, aproveitar esses momentos da coletividade para realizar esse objetivo de uma melhoria pessoal são pontos importantes. E depois, no fim, né, da quaresma ou do período que a pessoa estipulou para fazer essa mudança de comportamento, quando a pessoa realmente consegue perceber que efetivou a mudança, né? Conseguiu durante esses 40 dias controlar as palavras, falar de forma mais adequada, ser mais compassivo na hora de colocar as ideias, né? Pensando bem nas palavras que são usadas ou então usando as palavras certas, né? Então, quando chega no final do período e a pessoa olha para todo esse processo, ela tem, então, uma sensação de bem-estar, um senso de competência, a percepção de uma autossuperação, né? Então, realmente conseguir realizar. E isso motiva a continuar o processo, né? Porque mudança de comportamento é algo que a gente precisa fazer todo dia, né, Mário? Ela não acontece da noite para o dia. Então, quando a gente chega no final desse período com essa sensação de conseguir, né, realizar a mudança que eu tinha me proposto, essa sensação de bem-estar é motivadora para que a pessoa consiga manter essa proposta para além daquele tempo que ela estipulou para ela mesma, então vira uma mudança duradoura. E quanto mais a gente treina a utilização de um novo comportamento, mais ele vai deixando de ser proposital e vai passando a ser algo natural, automático, incorporado nas nossas dinâmicas do dia a dia. Então, aí acaba que vira uma mudança duradoura e efetiva, né? Então, eu acho que a quaresma tem essa possibilidade, legal, né, de ajudar. Legal. E a mudança que pode dar esse bem-estar, que dá essa recompensa que você disse, e até para a gente mudar o nosso comportamento é preciso disciplina, né? Persistir, perseverar, como disse a doutora Adriana. Obrigado, doutora. Não tem como. Obrigado. Quer falar algo mais?
Imagina, não, eu ia falar exatamente isso. A persistência é um ponto muito importante, porque o automático ele fala mais forte, né? Então, o tempo todo no início a gente precisa voltar nessa tomada de consciência e na determinação de que eu vou realizar essa mudança. O bom da história é que essa disciplina, essa persistência começam a fazer girar um novo modo mental de enxergar as situações e efetivamente a gente consegue fazer a mudança de comportamento. Então eu espero que todos aproveitem a Quaresma para fazer mudanças, realizar mudanças nos seus comportamentos, porque certamente isso vai ser bom para todo mundo, né, Mário? Sem dúvida. Adriana, obrigado. Até a próxima quinta-feira.